queria saber uma dúvida que eu fiquei, quando eu vi a discussão, eu lembrei na hora de você, queria a sua opinião. No posse de bola, logo após o jogo contra o Flamengo, que o Palmeiras perdeu, ganhou, mas foi eliminado, e a torcida aplaudiu, houve uma discussão entre o Trajano e o Lavieri. Não sei se vocês viram. É verdade, cara. Achei que o Trajano foi mal, inclusive. Então, deu uma carteirada no Lavieri. Ele deu uma carteirada, mas eu entendo porque o Lavieri também, acho que pareceu que ele tava querendo dar uma coisa meio professoral. Você achou? Né? Um pouquinho eu achei, cara, do tipo, o futebol não dá pra gente analisar desse jeito. Tipo, cara, mano... Cara, o Trajano, porra, analisa mas eu concordo, velho. O Palmeiras vem de uns jogos tão ruins que o jogo contra o Flamengo foi muito bom e é provado que esse time pode jogar daquele jeito. Não tava jogando. Mas aplaudir a derrota, o que você acha? Não é derrota. É a eliminação. Na eliminação. Mas você vê ali, porra, colocamos os caras nas cordas. Os caras jogaram igual o Ituano, cara. Como disse o Vitor Sérgio. Uma vergonha a postura do Flamengo no Allianz. Jogou igual o Ituano, lá atrás, fazendo cera, caindo. E o Daronco também, vamos combinar, né? O Daronco consegue irritar qualquer torcida. Qualquer torcida. Saiu irritando os dois, inclusive, porque teve lances também que foram passíveis de pênalti pro Flamengo. É o pior árbitro do futebol brasileiro. O Gerson, lance do Gerson, a mão do Murilo dentro da área. É o pior, disparado. E o cara é um cara que tá apitando, que, como disse o João Martins, ele não consegue correr. Ele para o jogo toda hora pra ele respirar. E é verdade. Ele tá uma bola. Ele tá obeso. Ele não é gordo. Tá gordo. Gordo tá o Patrick. Gordo tá o Morelos, onde quer que ele esteja jogando. Você acha que ele tá fazendo pouco Ele tá cardio? obeso. Você acha que na academia ele faz cara, pouco cardio? Foi muito suco ali, Eu acho que ele tomou muito esteroide anabolizante, porque não existe aquele físico sem você bolar, né, na linguagem da academia. É muita injeção. Não é genética. Não existe. O cara ele deve ter 50 de braço, cara. Ele tá gigantesco. Tipo, e é que acontece? Ele tomou muito aquela porra. E aí é o seguinte, cara, ele começou a ficar... Tomou muito aquela porra. Então, tomou. E aí ele começou a ficar muito grande. E você vai ficando mais velho. E outra, eu não sei. Pesando, você vai pesando, dependendo do... Vai virando gordura, né? Vai, cara. Se você não mantém a mesma frequência de exercício, se você não mantém, inclusive, a bola. Sim, Se você não mantém, porque dela, assim, você precisa... Exatamente. Entendeu? Você precisa... Essa aí... O suco, né? O suco. É que eu sou mais antigo, a galera fala que hoje é o suco, né? Que é o juice, que é como jeito americano que a galera fala. Eu falo a bola, né? Que era bolar. A bola. Eu não sou manjado. Mas teve um juiz agora, no final da Olimpíada, teve algum juiz de futebol que era brasileiro, né? Que foi super bem. Acho que foi Espanha e França. Teve um jogador, o juiz de Espanha e França. Era o Klaus ou era um outro juiz? Lembrei aí, gente, no chat. Eu não lembro desse cara e eu fiquei vendo ele foi super bem na arbitragem e até as pessoas estavam falando no comentário ali, cadê ele no futebol brasileiro, assim? Porque... Cara, se o Daronco quiser me processar por ter dito que ele bola, tá bom, manda seu exame aí, faz o doping, aí, o Brasil quer ver o seu doping. Por que jogador... faz exame e que cai o árbitro, não? Como é que um cara pode apitar com o braço 50 e tal? Não. Ramon Abate, o árbitro que apitou. Ramon Abate. Ele é bom árbitro. O Sálvio... Esteja na hora da gente começar a trazer esses caras novos. O Sálvio foi no nosso podcast ano passado, logo depois do título do Brasileiro, e eu questionei ele. Eu falei, Sálvio, mas cadê os árbitros, velho? Cadê ele? Cara, tá tendo um problema, porque, o Palmeiras disputou o título, aí o Klaus não pode apitar, o Flávio Rodrigues não pode apitar. Aí o Flamengo tá disputando, o fulano de tal do Rio não pode apitar. Aí tem que apitar o Braulio, tem que apitar todo o jogo. O Daronco tem que... cara, não... Aí eu falei, não tem mais. Aí ele, cara, tamo com um problema e tal. É que não é atrativo. Quem quer ser juiz no Brasil? Também? Aí é o que o Abel falou. Cadê o CNM? Ano passado tinha o bate-papo com o CNM lá, que era bizarro. E esse ano ele não deu as caras. Ele não fala, ele não diz nada. Ele nem aparece mais porque é vergonhoso, cara. A gestão da CBF é patética. E mais uma vez, os clubes não são isentos, não. Porque eles são culpados também. Eles assinam a porra do regulamento antes do campeonato. Tem a reuniãozinha lá, a senhora Leila vai lá e assina. O Casares vai lá e assina. O presidente do Corinthians assina. Então os clubes são coniventes também com essa merda desse bar, velho. Não, e realmente, assim, essa coisa do... Parecem os Smiths, né? Aquele do Matrix, assim. Porque eles não falam, né? Eles não têm uma personalidade. Então é uma coisa meio fria mesmo. Que White Walker. Isso, assim, ele né? vai fazer a merda com você, ele vai embora... We don't need no... Como é o clipe do cara, Pink Floyd, sabe? a gente tá falando muito sobre isso semana a semana aqui, o quanto estragado o futebol brasileiro está.
A gente tava no sábado, a gente saiu pra tomar uma na Vila Madalena, ali no posto 6, e a gente sentou, cara, em volta de 3 televisões com 3 jogos diferentes, né? Na central tava rolando Corinthians e Bragantino, na esquerda tava rolando o Clássico Mineiro e na direita o Clássico Carioca. Cara, eu fiquei olhando muito o Corinthians, né? Daqui a pouco a gente vai falar, porque eu sabia também que a gente ia falar aqui e tal, e olhando muito o Clássico Carioca. Por que eu tava olhando muito pouco pro Clássico Mineiro? Porque parecia outro esporte. Sabe por que parecia outro esporte? Porque o gramado não tem a menor condição de jogo. Perfeito. A gente mal olhava, parecia assim uma coisa... Não é atrativo. Não é atrativo você ver um jogo daquele, cara. Um gramado daquele, um pasto daquele. O que eu falei do gramado do Corinthians, a gente vendo no telãozão lá do Posto 6. É o melhor gramado do Brasil. Impressionante como esse gramado do Corinthians é a bonito, bola né, rola, velho? cara. Como parece que você tá vendo um jogo Não tem desculpa, daqui a pouco a gente vai entrar no comendo, não tem desculpa quando a gente jogar tão mal com aquele gramado. Tem que ser entendeu? ruim pra jogar Tem naquele que jogar. Você viu a jogar mal, canelada Tinha que desculpa, aquele né? Pedro Henrique deu? Uma coisa Desculpa, assim absurda, né? Mas enfim, a gente vai chegar o momento Corinthians aqui ainda, mas a gente não tem nem gramados e não há nem mínimas regras. Ó, dá um exemplo. Você sabe, né? Série B geralmente você vai jogar fora de casa. É foda. Nossa senhora. Cara, o Santos foi jogar agora sexta-feira contra o Paysandu lá no Mangueirão. Um gramado assim maravilhoso. Tipo assim, lógico, não é o gramado da Arena Corinthians, Sim. não é o gramado do Morumbi. Não tem as tecnologias Mas, desses cara, estádios, assim, mas é um gramado bem a cuidado, bola né? rolando perfeitamente, assim. Na hora que eu vi o gramado, eu falei, ih, putz, esquece, ganhamos o jogo. 3-0, porque ali a técnica... Claro. E outra, se utiliza no Brasil... meio com uma parada de que vigarista, de times que sabem que não tem o mesmo investimento Pioram o gramado. e pioram o gramado pra se beneficiar, tá ligado? É tático. Porque, mano, se você tem... Inclusive. É igual na Inglaterra, você vai ver o Manchester City jogando contra o Crystal Palace. Pega um tapete daquele, irmão, vai deitar na casa do Crystal Palace. Então, quando você tem um gramado bom, o time bom vai predominar em cima do time pior. Sim. E muita gente não quer saber disso, quer o jeitinho brasileiro. O as Rogério malandragens. Ceni falou isso do gramado sintético do Botafogo, que ele elogiou muito. Ele falou, pô, o meu time conseguiu o jogo. O pessoal falou, pô, o Bahia jogou bem aqui, empatou, segurou o Botafogo, teve até chance de ganhar. Ele falou, o princípio básico é o tapete, o lugar onde os caras vão pisar e desenvolver o jogo e a habilidade deles estava perfeito. E o Grupo City não tem condições de ter um gramado na Fonte Aí a Nova? Fonte Nova é aquela vergonha, o estádio gigantesco, lindo daquele. O gramado é um pasto desde... E por que na depois da Copa do Mundo o gramado da Fonte Nova era bom? Exato. Ali... Não, peraí, Que o me Van Persie explica. fez aquele Me explica, era carpete? Era gramado sintético? O sol não batia na Copa do Mundo? Mineirão tava como Por em que 2014? os caras fizeram na Copa do Mundo acontecer e não consegue fazer? Porque é um padrão sendo exigido, tanto na É de Premier League também. investimento, cara. E outra, pra você manter um gramado bom, isso custa dinheiro. Agora, esse investimento, ele não deveria... Já que é pra deixar todo mundo igual e pra você não ter sacanagem de ninguém, a própria CBF deveria ajudar Cara, também. padronizar, aí, né? Isso, Lógico. velho. Padronizar esses... Se os clubes são incompetentes ao ponto de racharem e fazerem 2 blocos e não conseguem fazer a porra de uma liga, a CBF, já que ela que organiza essa merda desse campeonato, ela tem que ser responsabilizada. Mas, cara... Só que ninguém da CBF fala, ninguém aparece. Mas, Felipe, Porra, o negócio nem do CBF não é o Campeonato Brasileiro. A CBF não ganha dinheiro com o Campeonato Brasileiro. Então, mas os clubes Quem tinham ganha que dinheiro cobrar com o ela. Campeonato Brasileiro é os clubes. Assim, o negócio da CBF é a seleção brasileira. Você não vê a seleção brasileira jogando em gramado ruim. Você vê os clubes. Porque a CBF só organiza o campeonato. Nem deveria organizar. Sim, Quem fato. deveria organizar é uma liga que não existe. Exato. Entendeu? Então, assim, botar mais uma tronca no olho da CBF é mais precarizar o negócio. É tipo o VAR na mão da CBF. Qual que é o VAR? É uma merda, porque a CBF tá cagando. Cara, a gente fez a matéria, Entendeu? meu pai me encheu o saco ontem pra gente repostar esse vídeo no Futeboteco, que a gente fez aquela matéria do VAR, lembra? Uhum. Em 2020 ou 2021, levantando todos os pontos que aconteceram Na implementação. na implementação do VAR no Brasil, da criação do VAR no Brasil, o quanto é precário o sistema que é usado aqui no Brasil. Cara, convido todo mundo a ir lá no Futimídia, que é o antigo Futeboteco, assistir essa matéria, porque talvez ela seja ainda atual, cara. Por mais que alguns dados estejam desatualizados, foi por isso que eu não postei ontem, mas é uma matéria elucidativa nesse ponto, de você ver como a implementação do VAR aqui no Brasil foi feita de qualquer jeito, né? Então, ó, Qualquer pessoa, se você quiser ser operador lá daquela Basta linha você falar patética, inglês. basta você falar inglês e ir lá e foda-se, velho. Você não precisa entender de futebol, de arbitragem, de nada. É só ir lá e vambora, é isso.
Eu queria falar que eu tô muito feliz com essa discussão, porque há uns 2 programas eu falei do chimpanzé da BMW, vocês lembram? Aí você falou, mas mantém o chimpanzé? Mantém o chimpanzé. Cara, o futebol brasileiro não serve pro VAR, certo? Logo, Mas eu vamos continuo tirar o discordando. VAR. Não, mas eu... Cara, não, porque, assim, Bob, porque, cara, é uma visão utópica. Não acho, cara. Mas aí é a gente reconhecer a nossa incompetência, Tudo Bob. bem, É. tudo bem, tudo bem. Eu não tenho nenhuma expectativa de virar uma Inglaterra, nenhuma, zero. Lá é uma monarquia, Mas não é família Inglaterra. real. Bob, Não, você tem um lance com a Inglaterra, mas pode ser Não, eu tô falando da tipo Premier League, México, entendeu? assim. Não, tudo bem, Entendeu? México. Áustria. Ah, mas, Tipo, a América é uma América cara, mais eu acho que cada civilizada. lugar tem as suas particularidades e a gente aceita as nossas próprias limitações. Porque eu acho que isso é murro em ponta de faca. O VAR tá quanto tempo no Brasil? 6 anos? Desde 2019. Cara, é um inferno há 5 anos. A gente só fala de arbitragem, acabou. E assim, você tem que observar o contexto. Porque, óbvio, em termos absolutos, o VAR é uma solução. Em termos relativos, no Brasil, com a CBF, com esses times, com essa cartolada, Não é. rola. É querer ser Não rola. Disneylândia com Exato, uma estrutura de o Hopi Beto Hari. Carreiro, exato. Caralho, velho. perfeito, velho. Exatamente, cara. Exatamente. Belo mano. exemplo, belo exemplo. Vamos colocar o Mickey no Hopi Hari? Não, mano. Né? Aham, Não. perfeito. Pô, mas o Mickey é tão legal lá fora, mas aqui é o Hopi Hari. Porque vai chegar mano. aqueles Mickey meio, sabe? Tudo meio... Aquele Mickey pirata. Mickey pirata carreta Aquele que o Casael certeza reagia lá chorando. exatamente isso, cara. O Mickey tá Foda, magrinho. eu aham, acho que é entendo o isso. seu ponto. No melhor dos mundos, o VAR melhoraria e tal, mas assim, o Brasil tem essas particularidades. E talvez isso seja aceitar o nosso fracasso? Talvez. Então essa é a minha. Mas eu aceito, mano. Era mais legal ver futebol. É mais honesto. Cara, É, não, o é. Santos não tem um Brasileirão a mais porque não tinha o VAR, velho. Tudo bem, mas é que Se tivesse o VAR, o eu Botafogo falei não isso tinha ganhado aquele no campeonato. podcast do Solari também. Quando a gente opta, a gente decide gostar de futebol, a gente tá assinando uma cláusula invisível de que a gente vai aceitar as injustiças, cara. A vida é injusta. O cara cuzão do seu trabalho vai ser promovido e você não. A vida é injusta. A menina que você gosta não vai ficar com você, vai ficar com o teu melhor amigo. A vida é injusta. O futebol também é. É, futebol é bem injusto. É um reflexo da vida. De outro É modo. isso. E acho Mas então, mas ele continua injusto. Você tá puto com a injustiça do VAR. eu tô puto que o VAR tá ocupando tempo de. A gente tá Não, a mas gente é sabe- isso. tempo de tela. Entre continuar, entre não resolver a injustiça e piorar o espetáculo, Isso, exato. eu É entendo. isso, é isso. Pô, É a o fato do experiência no Brasil, estádio. Eu tô entendo. Eu vivi isso, vocês já viveram Porque também. você pode ir no Hopi Hari e se divertir. Você olha lá e fala, Isso. é honesto, é legal. Mas Exato. porque ele se propõe a ser o Hopi Hari É, e não a perfeito, Disneylândia. um paulistano vai no Hopi Hari e vai ficar feliz. Talvez um cara lá de... Onde fica a Disney mesmo? Orlando. Vai olhar e falar, que puta, que bosta esse parque no Hopi Hari. Pô, mas a gente gosta, mano. Ó, vai se E foder. outra, assim, a cada ida do árbitro, tipo, aquela mãozinha no ouvido, Nossa, que o cara eu fica morri. 5 minutos, isso aí, assim, eu faleço alguns meses, toda vez que eu vejo essa imagem. assim. sei quando ele vai soltar alguma coisa pelo olhar Não, dele. eu Pela faleço. A narina abriu assim, ó. Ele olha pro nada, assim, ó. Não, ali eu perco alguns anos de Quando vida. ele vai assim, com quando aquela eu vou- mãozinha aqui, mãozinha. assim. Cara, A gente falou disso na entrevista. O tempo para, né? E era só assim, ó. É, o tempo Cara, a para, gente é verdade. falou da entrevista do gesto do Abel, que é bizarro, que ele fez e é errado. Mas ele tem um ponto quando ele reclama que ele fala, porra, os caras coragem. olharam, o VAR olhou, eu pegando no meu saco e não consegue melhorar a arbitragem, tá ligado? É revoltante. Se você for analisar, Sim, se for colocar na balança, você fala, caralho, os caras estavam olhando o Abel, mas não olharam o soco do Pulgar ontem na cara do Rios, tá ligado? Não olharam a solada do Veiga no primeiro jogo da Copa Porque do abre pra Brasil. picuinha, realmente, do cara que tá ali, ele fala, eu não gosto Como muito eu da posso Isso. estragar? Como eu Abre- posso estragar? É um abre pouco pra do que isso. o Zubeldia Abre também pra isso. sofreu, que a gente falou, cara. O Zubeldia é um sintoma, eu falei isso, hoje eu apresentei o programa no Arquibancada Tricolor com o Ilcinho, o Renan, jogadores do São Paulo Já vamos e tal. entrando no São Paulo aqui também. Boa. Não, que é isso, o Zubeldia tomou cartão amarelo, não vai estar contra o Palmeiras no Allianz, e o Belmonte, diretor do São Paulo, foi a público falando que ele tá sendo perseguido. E de verdade, cara, vários cartões do Zubeldia foram merecidos. O de ontem não foi. Eu vi. Tem umas fotos do Arnaldo do Tirone que mostram o loser técnico do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense fora da área técnica e o Zubeldia dentro. E quem tomou o cartão foi o Zubeldia. Cara, sabe o que é isso, cara? É sintoma de um país que deu protagonismo pros árbitros, É, eu acho mano. que é por aí. O cara quer atravessar são- o campo, eles, é. o cartão amarelo ostensivo, assim, olhando. Total. Os caras gostaram, mano. Os coadjuvantes do futebol, os caras que ninguém devia saber o nome e sobrenome, porque ele tá lá pra viabilizar o jogo, pra mediar o jogo, viraram Você estrelas, sabe o nome mano. do guardinha de trânsito? Pois é. Você sabe o nome Não, do cara que então- tá chefiando o trânsito ali? Exato. E aí eu te falo, assim, a gente falou muito do Daronco aqui. Por que todo mundo sabe o nome do Daronco? Porque ele, Exato. porque ele ia ser protagonista. Não, porque ele é daquele tamanho.
Se ele fosse um cara magro, carequinha e não sei o que, ninguém ia lembrar. Sabe o nome do Wilton Pereira, cara. Não, tudo bem, mas o Wilton Pereira apitou Copa do Mundo. O Daronco nunca... Klaus. Não, tudo bem, mas o Daronco ele só tem, assim... Ele só chegou nesse patamar porque ele criou um marketing em cima dele ter um visual diferente dos outros. Porque esse marketing existe porque com ele, existe. cara. Ele já se beneficiou Ele já, porra, pra caralho. Entendeu? O assunto é o braço dele, não é o... Quando ele vai pra um podcast, ele fala quantos... A galera quer saber quanto que ele levanta de supino, de rosca direta. Então, e esse é um lugar perigoso porque o futuro dos árbitros, assim, quem quer ser árbitro hoje em dia no Brasil? Talvez comece a ser... Criar um marketing em cima. Tipo assim, eu vou ficar famoso, velho. Futebol, mano. Perfeito, Eu quero virar técnico. Outro dia foi almoçar em Moema, aqui do lado, foi almoçar num quilo que eu gosto de comer. Tava o Weber Roberto Lopes lá, os caras estavam parando. O Weber Roberto Lopes. Mentira, velho. Juro. Então. Cara, desculpa, Começa a virar um caminho eu curto pra você pararia... ter sucesso no Pra ter futebol. alguma visibilidade, porque, sabe, cara, no Brasil inteiro, TV aberta, milhões de pessoas vendo e você aparece, e é o que você falou, mão no ouvido, faz assim, aí faz assim pro jogador. Não, e quanto mais demora, mais a imagem fica nele, mais tempo de tela ele tem. Então ontem o camarada que é um novo, moleque da nova geração, atravessou o campo pra dar um cartão no Zubeldia, cara. Injusto. Mas é um pouco desse sintoma desses árbitros que, cara, vaidade é um perigo, mano. A vaidade é um perigo. Aquele filme Advogado do Diabo fala, vaidade é meu pecado favorito. Maravilhoso. Cara, mordeu, o bichinho da vaidade mordeu os árbitros brasileiros. Você percebe, né? Você percebe. O jeitão. E tem um 2, 3 fortão também agora, que querem fazer a escola da Aronco de fortão. Você viu? Tem. Tô te falando. É o do Rio de Janeiro. Quer polícia. Polícia, fortinho com o gel. Entendeu? O Cinemera Hit, aquele gel impecável. Cara, Isso. entendeu? Ó, o Luiz Gustavo comentou aqui, ele falou, já viram o preço do curso de arbitragem? R$7.000. É por isso que não tem juiz novo, pô. Cara, ó, quanto ganha um juiz num jogo desse? deve R$7.000 se paga em 2 jogos. Um jogo. É por aí de Não, Série A, né? aqui o Thiago tá falando. A Ana Paula Oliveira foi lá no nosso podcast, falou que um árbitro do nível desses caras que apitam jogos grandes, assim, tipo, por exemplo, quem que foi? Klaus. O Klaus, o cara ganhou uns 60 pau por mês. Por Capita mês, tá. Libertadores. Por mês. O Thiago Borges tá falando aqui, ó. Vocês estão apegados no físico do cara. A questão é se ele é bom ou ruim. Além dele ser ruim, Thiago, o físico Ele é um gostoso. revela. Quebrou. Além dele ser ruim, é que o físico revela essa vaidade que a gente tá Não, falando. e outra, entendeu? De querer aparecer assim, um pouco também. tem uma questão. Sim. Tem uma questão ali que o físico hoje tá atrapalhando o desempenho dele, porque ele tá enorme a ponto de não conseguir correr. Então a gente Isso tem, atrapalha o a jogo. gente tem que falar. Isso e tem atrapalha uma o outra jogo. coisa de como ele utilizou um físico diferente do que a gente costuma ver no esporte, padrão, num jogo que é muito cardio, muita corrida e tal, e chamou a atenção da imprensa, criou-se matérias, etc e tal, em prol de fazer um marketing em cima de si mesmo. E a vida é marketing, mano. É. Se você. É igual. Mas o juiz não Eu vi vocês falando do Mano Menezes na entrevista. Aham. O que é o Mano Menezes se não um grande Produto marketing? Sem dúvida. Porque o Mano Menezes não ganha. O Mano Menezes falei, não pô. tem um título brasileiro na sua carreira. Quantos brasileiros ganhou? Então. Nenhum. Entende? O que é? Quem é o Mano Mas Menezes? Aí o Bop O Marcelo Oliveira tem 2. o Bop falou, Três. o Bop falou da seleção brasileira e tal. Cara, eu não acho nem que seja isso. Eu acho que, lógico, tem um pouco disso, mas eu acho que é a retórica. Ele sabe a postura Com dele, certeza. o jeito dele se Com expressar, o jeito dele certeza. conversar, o jeito dele parecer um grande intelectual que sabe muito mais do que sabe. É a escola o gaúcha jeito também, que ele né? se vende. Então, mas a escola gaúcha, mas o Roger Machado é um cara que se vende pessimamente verdade, mal. tem razão, É um tem cara razão. que você olha É a assim, cara do ele tá fracasso. moado, É a cara tá do fracasso. assim, ó. A Até a entrevista postura dele no corporal, Insta, assim, é uma postura de eu sou um Derrotado. merda, ai, meu Deus, como, entendeu? Porque veja, tchê, assim, dá pena de ver o cara na entrevista. Fala assim, esse cara vestindo a camisa do meu time, esse cara tem cara de vitória, mano. O cara tem a isso. cara do fracasso, É isso velho. que eu sentia Como quando você ele entendeu? treinou o E Palmeiras. o Mano Menezes não. O Mano Menezes, ele é o fracasso, mas ele tem a cara do vitorioso. O Lorde. Ele O tem a Lorde. cara, não, porque veja bem. Brasil, isso e ele te leva a ser e ele é um cara, presidente e ele é do um, Brasil. exatamente. E é o cara que sabe se impor, um cara que, mano, não deixa ninguém crescer em cima dele. Reclama com a ele arbitragem, reclama. A gente tá reclama. vendo, inclusive, um Você entendeu? personagem Então bem é parecido isso. agora na... Você tem alguma corrida dúvida? pra Você tem alguma dúvida de que se o Luxemburgo não tivesse cometido tantas gafes como ele cometeu treinando o Corinthians, que, pô, o Corinthians é um canhão, foi pros holofotes e tal. Que ele teria mercado hoje. Porque você compara o trabalho do Luxemburgo com o trabalho de todo mundo que veio depois, é melhor que de todos. Sim.
dentro O do Luxemburgo campo. fez um anti-marketing com Exato, ele, né? anti, Fez, porque, fez. cara, Exato. o João Castelo Branco foi lá no nosso podcast e falou: hoje, na Inglaterra, os técnicos que conseguem se manter há mais tempo são os técnicos que conseguem se comunicar na coletiva de imprensa. E o Abel é esse cara, o Abel é um... isso, o Abel, gênio. quem que foi que esses dias lá no podcast falou assim, depois que eu descobri a técnica, foi o Marcelo Duarte, ele falou assim, olha, eu escrevi lá os meus livros, Guia dos o Guia dos Curiosos. Curiosos, etc e tal. Ele é foda. E aí o bagulho bombou, eu tive que dar um monte de entrevista e o Juca me deu um conselho. É, perfeito. Qual que foi? Ele falou assim... os caras faziam perguntas idiotas e eu ficava tentando responder a pergunta dos caras. Depois o Juca falou, quer saber? Os caras não estão nem aí pra tão sua olhando resposta. tempo. Eles estão ali vendo... Então assim, o cara fez a pergunta, você, responde por cima, mas responde... Fala o que você quer falar. O que o Abel a faz? entrevista do Abel é essa. Perfeito. Você não pauta o Abel, Ótimo. ele se pauta sozinho. Cara, ontem, Exatamente. eu reclamo aqui toda semana, pô, a coletiva do Abel, os caras não falam de futebol. Os caras não falam de futebol. Os caras... Ontem, no Maracanã, eu me surpreendi. Perguntaram de futebol. Perguntaram mais de 3 vezes Mas é sobre ele o que não time. fala, né? Aí ele... Não, realmente, o Palmeiras já está jogando muito bem. Teve Mas a arbitragem... problemas de lesões. Só que... Eu queria dizer uma coisa. Aí, ó. E o que eu entendeu? É isso. Ele já trouxe pra ele. Ele já Exato. trouxe pra ele. E aí isso comunica muito bem com a torcida. É. Eu vejo como meu pai fica vendo o Abel assim Os falar. Borussia faz isso também, cara. Meu pai fica, Mano caralho, Menezes. é isso. O Mano Menezes, é esse Mas, cara. teoricamente, o cara que se comunica bem com a imprensa, ele não quer dizer que ele se comunica também bem com os jogadores? Isso não é um símbolo de que ele se comunica bem com os jogadores? Mas às vezes tudo pode ser. Você não acha que o Mano Menezes, dentro do vestiário, ele não cai bem pros jogadores? Eu acho Tenho que cai, dúvida. senão ele Eu não tenho estaria dúvida. empregado ainda. Cara, acho no que ele cai Corinthians bem. ele falou pro William Alberto, você é burro. Ali ele É. foi muito mal. Ali ele Entendeu? foi muito mal. E tem uma Não, e coisa. ele justificou no Plihal, né? Desculpa, o Plihal entrevistou ele no Resenha, sei lá, Esporte Clube, uma coisa assim. Foi o resenha. Achou resenha, ele falou, pô, você chamou o William Alberto de burro. Ele falou, não, eu fiz uma pergunta, eu não falei, você é burro. Eu falei, você é burro. Gênio. Ai, deu tudo bem. E o cara é gênio da narrativa. Tá vendo? É esse Eu tipo não de chamei coisa. de burro. Perguntei. É isso. Pô, eu respondeu, imagina não, o Yuri Alberto. É uma resposta cretina. Sim. Isso é uma resposta Mas o cara pra é assim. inteligente, né? É inteligente, mas ela é cretina. Claro. Porque assim, ninguém que acredita numa parada dessa. Sim. Porque se fosse Ele cria um verdade, climão, né? ele mesmo não precisaria pedir desculpa na coletiva de imprensa que ele pediu publicamente. Ele diria, não chama ele de boa, eu perguntei só. E ficaria por isso mesmo, mas ele pediu desculpa, ele reconheceu. Não, Então, e ele é atacou uma o resposta... repórter nesse dia, Exatamente. lembra? O Sim, repórter é fez a verdade. pergunta, Então- a mina, eu não lembro, e ele foi super grosso, super... Agora, você perguntou a comunicação com os jogadores, ela pode ser maravilhosa, só que você precisa ter conteúdo. O que adianta você comunicar bem, você falar super bem e não sair nada dali? O que o Mano Menezes traz de novo pro futebol? O que ele monta com as equipes dele? Totalmente nada. Hoje, assim, o estilo Mano Menezes de jogar, tem técnicos hoje que jogam melhor que ele nesse estilo. Mas ele já teve um momento bom. Já, Teve. teve, pô. E ele vai, Corinthians, e ele pô, vai salvar no o Grêmio. Fluminense do rebaixamento, cara. Ele vai Eu salvar o acho Fluminense. também, mas eu não sei se é só ele. O Mano, ele tem um prazo de validade. Ele é o refrigerante de 2 litros. Acaba o gás Exato, rapidinho. Não, mas exato. eu acho que ele, nesse pragmatismo dele, é capaz dele salvar o Fluminense. E só pra falar, você falou, o Marcelo Oliveira foi bicampeão brasileiro, ele ganhou a Copa né? do Brasil com o Palmeiras. Palmeiras. Outro que se comunica pessimamente Sim, o mal. Mano é tricampeão da Copa do Brasil. 2 pelo Cruzeiro e 1 pelo Corinthians. Só isso, só esses títulos.